todos os dias pagando o preço por nós. E em nome da equipe de intercessão, eu quero chamar aqui Silvana, que é ali, Cris Santana, Miriam. Nós queremos apenas entregar uma singela homenagem ao Ministério de Jovens Nativa. Palmas para essas guerreiras. Cadê Miriam? Miriam Torres, né? Essas guerreiras que têm aí se colocado na brecha, né? Para que Miriam. Miriam, vocês sabem o quanto que eu te amo. E eu queria saber de vocês se você aceita casar comigo. Por mais um casal que tem um compromisso na presença de Deus. Isso significa que a partir de hoje, Miriam está reservada para Léo, não é, pastor Léo? E Léo está reservado para Miriam. Reservados, né? Reservados. Nesse momento nós vamos consagrar essas alianças. Eu gostaria que todos vocês que estão se alegrando com eles estendessem as mãos. Nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre esse período de preparação para o casamento. Que assim como Jesus tem sido santificado nesse namoro, que Ele seja santificado nesse noivado, para que vocês desfrutem de toda a plenitude que é o casamento. Que é bom demais, né, gente? Oh, glória! Aleluia! Então vamos estender as nossas mãos, vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida dos teus filhos, porque eles são presente do Senhor um para o outro, e eles decidiram, ó Deus, fazer isso, assumir esse compromisso na tua presença, com a tua bênção. Jesus, ser entronizado nesse noivado, que o Senhor seja santificado nesse período de preparação para o casamento. Que o Senhor os guarde, os livre do mal. Que o temor do Senhor esteja no coração deles. E que em nome de Jesus o teu Espírito Santo os conduza em tudo. E que o Senhor venha surpreendê-los com a tua fidelidade, fazendo muito mais do que eles têm sonhado. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Então,
nome de Jesus, se coloque em pé mais uma vez. Você vai ficar um tempo sentado, né? E, por favor, abra em Isaías capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Você vai grifar esse texto e vai colocar a data de hoje, certo? E vai colocar aí, Retiro Jovens na Ativa. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Diga, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Assentado sobre um alto e sublime trono. E a aba de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos. E com 2 cobriam seus pés. E com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: diga, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, diga, ai de mim, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E você responde: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pode se assentar glorificando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus amados, nós estamos diante de um texto bastante conhecido da palavra, um texto que é muito usado em conferências, congressos de missões, não é verdade? Em ministrações sobre chamado missionário. E esse texto, ele inicia com a narrativa de um conflito que Isaías estava vivendo. O período era o ano da morte do rei Uzias. Diga, o ano da morte do rei Uzias. Isaías estava vivendo um grande conflito. Naquele ano havia morrido uma personalidade muito importante para Israel, o rei Uzias. Diga, o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Em 2 Crônicas, capítulo 26, você pode anotar e depois você lê lá no seu quarto, lê em casa, um pouquinho da história do rei Uzias. O rei Uzias, durante 25 anos, ele reinou em Jerusalém. Era um rei carismático, um rei competente, era um rei eficiente, um estrategista militar, e através do reinado de Uzias, a Bíblia diz que o Senhor o fizera prosperar. E foi um período em que Jerusalém, que Israel, ele ampliou as suas fronteiras, ele se estabeleceu economicamente, ele se estabeleceu politicamente,
se estabeleceu socialmente, conquistou novamente o respeito. Jerusalém viveu um período de prosperidade econômica, um período de prosperidade no meio das outras nações, no meio dos outros povos. Mas Saul deu na trajetória de Uzias. E isso vai dar uma guinada, não só na vida dele, no contexto em que ele vivia. A Bíblia diz que, infelizmente, a soberba tomou conta do coração do rei Uzias. A soberba tomou conta do coração daquele rei e ele se exaltou. E aí nós nos lembramos que a palavra de Deus diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, dele procede o destino da sua vida. Então fica esperto, diz para quem está aí do seu lado: guarda o teu coração. E ainda diz mais: cuidado com o que você tem guardado no seu coração. Porque muitas vezes não basta guardar o coração, já tem algo guardado lá que precisa ser tirado. Não é verdade? E a soberba tomou conta daquele homem. Em 2 Crônicas, no capítulo 26, você vai ler e você vai observar que ele entrou no santuário para queimar incenso, coisa que só era permitida aos sacerdotes. Isso para nós parece uma bobagem, mas era algo muito claro na lei mosaica, muito claro para o povo de Israel, muito claro para as autoridades, de que só queimava incenso os sacerdotes. E eu só quero fazer uma observação aqui para você. Primeiro eu quero fazer uma pergunta: quem aqui não é da IBNI, é de uma outra igreja? Levanta a mão bem alto para eu ver, para não dizer que eu estou pegando mensagem de carapuça, né? Aproveitando para dar uma enquadrada nas ovelhas. Isso é a palavra de Deus. Presta bastante atenção. Tem coisas que só é permitida ao sacerdote. Diga: tem coisas que só é permitido aos sacerdotes. Só é permitido àqueles que têm um chamado e uma unção diferenciada. Você pode ser muito inteligente, você pode ser muito preparado, você pode ter muito dinheiro, você pode ser muito carismático, você pode ser um cara, você pode ter condição econômica, você pode ter formação no que for, ter pós-graduação, ter doutorado, CPHD. Mas eu quero te lembrar uma coisa: no reino de Deus os valores são diferentes. E no reino de Deus em que você está inserido, tem coisas que só é permitida aos sacerdotes. Você, por maior que seja no seu contexto social, você no reino de Deus está debaixo de um manto sacerdotal. Você está debaixo de uma autoridade sacerdotal. E tudo que você fizer que não honra a autoridade sacerdotal debaixo da qual você está constituído, Deus não recebe. Você pode ser muito preparado, você pode ser muito carismático, você pode conquistar a opinião pública, ter respaldo no contexto em que você vive, mas você não é respaldado na eternidade. Porque tem coisas que só é permitida ao sacerdote. Fala mais uma vez: tem coisas que só é permitida aos sacerdotes. E quando Uzias é confrontado pelos sacerdotes dentro do templo, a soberba já estava no coração dele, né? Ele desdenhava: que são vocês? Faço o que eu quiser aqui, preciso dar satisfação a vocês, quem manda aqui sou eu, né? O povo está comigo, né? Eu não preciso da opinião de vocês, eu não preciso do respaldo de vocês para fazer nada, eu faço o
Pode ler lá em 2 Crônicas. Mas a Bíblia diz que ele não teve nem chance de arrependimento. A palavra de Deus diz que o Senhor o feriu com lepra. E o restante dos anos daquele rei, tão amado, tão querido, tão respeitado, tão honrado, foi em desonra, porque ele não honrou a unção sacerdotal que estava sobre ele. A Bíblia diz que o restante dos seus anos, praticamente 8, 10 anos, ele viveu recluso e o seu filho reinou em seu lugar. Então, o rei Uzias morre. E quando o rei Uzias morre, apesar de que Uzias estava recluso, ele dava as orientações ao filho. Então o filho foi sendo preparado, mas não tinha aquela capacidade, aquela unção que Deus havia dado a Uzias, né? Porque, como nós ouvimos hoje, Deus tem algo pessoal com você, né? Deus tem algo pessoal com você. E quando o rei Uzias morre, acontece uma crise em Jerusalém. Acontece uma crise em Israel. E aquela crise atingiu o profeta Isaías. Porque Isaías, de acordo com o contexto histórico, ele tinha provavelmente um laço de parentesco com o rei Uzias. E ele era um dos conselheiros do rei. Ele era um dos conselheiros do palácio. E no meio daquela crise, e isso está aqui em Isaías 6, no meio daquela crise, no meio daquele conflito, no meio daquele questionamento, algo extraordinário acontece. A Bíblia diz que o verdadeiro rei de Judá, o leão da tribo de Judá, aparece num alto e sublime trono, se apresenta num alto e sublime trono, para dizer ao povo e o profeta que aquilo não era o fim, sim um novo começo. Aleluia! E eu quero te dizer aqui hoje que aquilo que você pensa que é o fim, é um novo começo. Aleluia! Está preparado para o novo começo? Pergunta para ele, pergunta para ela. Está preparado para o novo começo? Aleluia! Aleluia! Isaías estava vivendo um período de incerteza. E pode ser que alguns aqui também estejam vivendo um período de incerteza. Talvez porque estejam vivendo, assim como Isaías, perdas em algumas áreas da vida. Às vezes a perda de um emprego, às vezes a perda de um ente querido, às vezes a perda de uma oportunidade, às vezes a frustração de ter investido em algo ou em alguém, não deu certo, você se decepcionou, você se frustrou. Mas esse sentimento de frustração vai ser substituído hoje, porque o rei está aqui em um alto e sublime trono, dizendo para você que ele começa algo novo, ele começa algo novo, ele começa algo novo, ele vai fazer novas todas as coisas. Aleluia! Aplauda ele, porque ele é digno. Deus faz tudo novo. Aleluia! Isaías 43, versículo 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e já está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que farei brotar fonte no deserto e rios do ermo, diz o Senhor. Aleluia! Quem tem olhos espirituais já está entendendo o mistério. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia! Querido, sabe o que isso significa? No meio da adversidade, Deus começa a fazer algo novo. E eu quero te falar uma coisa por experiência própria.
Às vezes, fica ligado nisso aí. Uma chave para você. Receba a chave. Amém. Receba a chave. Às vezes, acontecem coisas maravilhosas. Quando tudo dá errado, que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Às vezes acontecem coisas maravilhosas. Deus muda o teu cativeiro. Deus muda a tua sorte. Deus muda a tua trajetória. Deus faz brotar em você um potencial que você desconhecia. Porque tudo deu errado. Simplesmente porque tudo deu errado. Nada aconteceu da maneira como você planejou. Mas Ele que está em um alto e sublime trono tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Passam reis, passam reinos, e esse problema também vai passar, mas Ele permanece. E aquele que faz a sua vontade permanece para sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Esse rei reina acima de tudo. Reina acima de principados, reina acima de potestades, reina acima da opinião pública a seu respeito, reina acima da adversidade, reina acima da enfermidade, reina acima da escassez, reina acima da tentação, reina acima da afronta, reina acima da humilhação. Ele está no controle da controle. Aleluia. Você crê nessa verdade? Quem é que crê nessa verdade? Aleluia. E eu só quero te lembrar que esse rei que se assenta em um alto e sublime trono, na sua experiência com ele, você vai conhecê-lo como Jeová chamar o Deus que está presente. Olha que coisa maravilhosa. Todas as vezes que eu disser um nome, uma característica desse Deus, você vai dar glória. Tem mais uma aqui. Ele é Jeová Mikadeski, o Deus que te santifica. Aleluia. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Aleluia. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a tua bandeira. Aleluia. Ele é o Jeová Tsidkenu, o Senhor é a tua justiça. Aleluia. Ele é o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele é o Jeová Elion, Deus altíssimo. Ele é o Jeová El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que te sara. Aleluia. Reina acima dos homens. Reina acima dos anjos. Reina acima dos demônios. Reina acima dos problemas. Reina acima das circunstâncias. E faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. De repente você olha e diz: meu Deus, como é que aconteceu isso? Deus faz. Meu Deus, cadê eles? A Bíblia diz: tu procurarás os teus inimigos e não acharás. Deus muda cativeiro. Deus muda a sorte. Deus vai mudar o cativeiro de alguém aqui. Deus vai mudar a sorte de alguém aqui. Deus vai mudar o coração de alguém aqui. Deus está trabalhando lá no coração de alguém em seu favor, Jesus. Aleluia. Reina acima da morte. Reina acima da morte. E nós ouvimos hoje o brado de júbilo do apóstolo Paulo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O meu Cristo está vivo, aleluia. E Ele para você tem vida e vida em abundância. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Mas é necessário você decidir quem vai reinar na sua vida. Hoje pela manhã, alguns fizeram uma aliança com Deus, outros renovaram a aliança com Deus. Mas hoje à noite,
É uma noite de posicionamento no mundo espiritual. Você vai declarar quem vai reinar na sua vida a partir de hoje. Porque retiro espiritual não é só para você se emocionar. Não é para você se empolgar, se arrepiar e depois de 3 meses você está pensando em ir para o mundo. Tem gente que infelizmente se emocionou muito ano passado e vocês sabem onde estão hoje. O que falta é um posicionamento diante da palavra liberada. Deus tem se feito presente em todos esses retiros. Deus tem falado em cada ministração. Mas Ele nos chama nessa noite a um posicionamento. Há um posicionamento no mundo físico, no mundo espiritual. E é nesse posicionamento que a sua sorte vai ser mudada. Amém? A Bíblia diz, o texto diz, que as abas das suas vestes, ela cobria o templo. E os reis, eles tinham costume na época, eles iam à guerra. Eles usavam um manto quando eles compareciam diante do público, diante das pessoas. Todas as vezes que um rei ia para a guerra e que ele voltava vitorioso dessa guerra, acrescentava-se o seu manto. E olha que coisa linda, quando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aparece para Isaías, Isaías entende o mistério. Isaías vê que aquele manto era maior do que o manto de qualquer rei que ele já viu. Ele reconhece que o manto não só entrava no templo, o manto cobria o templo. Isso significa que esse rei, ele não perde batalha. Quem entra na guerra com ele já é vitorioso. Você pode glorificar Deus. Ele é conhecido como Senhor dos Exércitos. O Deus Todo-Poderoso, aleluia. O Deus que se sobressai em vitórias, aleluia. Ele é o maior e mais poderoso dos reis. Ele é o seu rei, aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia diz que serafins, a categoria de anjos diferenciada, uma patente de anjos que assiste diretamente diante de Deus. Se você for para Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, quando João chega diante do trono de Deus, ele vê esses seres celestiais guardando a honra do trono de Deus. E ele diz que um desses seres tinha uma característica semelhante ao do leão, outro tinha semelhante ao do boi, outro tinha semelhante ao do homem, outro tinha semelhante à de águia, representando todos os governos da terra. E esses serafins são cheios de olhos. Aqui Isaías diz que eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto. Isso significa temor pela glória de Deus. Com 2 eles voavam. Isso significa prontidão para a missão que Deus confiou. Com 2 cobriam os seus pés. Temor pela missão que eles estavam desempenhando. Mas uma das coisas que chamam a atenção é que essa palavra serafim no original significa aquele que arde em fogo. Diga, aquele que arde em fogo. Aquele que arde em fogo. Aqui, aquele que arde em fogo. Aquele que arde em fogo. Por que esses serafins têm essa característica? Porque eles assistem diretamente diante de Deus. Eles são feitos de fogo para não serem consumidos pela natureza da santidade de Deus, que é fogo consumidor. A palavra de Deus diz que ninguém pode comparecer diante da sua presença e permanecer vivo. Então esses seres comparecem diante do trono de Deus todo em fogo para não serem consumidos pelo fogo consumidor da glória de Deus. Mas eu
Ele te deu livre acesso a esse trono. O Espírito de Deus habita em você como selo de que você é propriedade exclusiva de Deus, para que Satanás não te toque e para que os seres celestiais abram espaço para que você compareça como filho diante da presença de Deus. Aleluia! Isso é muito privilégio. Diz para quem está perto de você, isso é muito privilégio. Aleluia! Uma das características desse Deus maravilhoso é a santidade que Ele tem. Ele é santo. Ele é santo em seu amor. Ele é santo em sua justiça. Ele é santo em sua graça. Ele é santo em sua misericórdia. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ainda que nós tenhamos livre acesso, sem santidade ninguém verá o Senhor. Você pode crer no Cristo, você pode crer no Evangelho, mas para comparecer diante desse Deus Santo, você precisa ter o selo da santidade de Deus, operado pelo Espírito Santo. E Ele diz: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer viver o novo de Deus? Não, você tem certeza? Fala com convicção. Levanta a mão aí. Você quer viver o novo de Deus? Então eu quero te fazer uma pergunta. Está disposto a se santificar? Só vive o novo de Deus quem está disposto a se santificar. Diga: só vive o novo de Deus quem está disposto a se santificar. Uma outra coisa diz aqui no texto, que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. A soleira do templo, batente, que dividia o espaço exterior para o espaço interior, ela começou a tremular, a tremer. E ali, Isaías significou que era um novo tempo. Ele é o profeta do novo tempo, ele é o profeta messiânico. Ele entendeu que a partir dali começava um novo tempo para Israel, um novo tempo para os gentios. O rei estava chegando, o Messias prometido estava chegando para mudar a sorte do seu povo. Aleluia, ele está chegando na sua vida para mudar a sua sorte. Havia uma supervalorização do templo. Por isso que quando Jesus comparece diante dos fariseus, lá em Mateus 12:6, ele diz: eis aqui quem é maior do que o templo. Vocês estão presos ao templo. Vocês estão presos na denominação. Vocês estão presos a rituais religiosos. Vocês estão presos a programações, a atividades. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: aqui está quem é maior do que o templo. E eu quero te lembrar uma coisa: você hoje é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você é maior do que o templo. Você é maior do que a estrutura religiosa, porque Deus habita em você através do Espírito Santo. Aleluia! Antes você era cavalo de Satanás, mas agora você é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não divide morada com outra pessoa. O Espírito Santo, ele não habita em lugar sujo. O Espírito Santo, ele exige exclusividade. Porque quando você entra em aliança com Deus através de Jesus Cristo, você se torna propriedade exclusiva de Deus. É por isso que Satanás não pode te tocar mais. É por isso que os demônios têm que reconhecer
perdoar, porque você se tornou propriedade exclusiva de Deus. Então essa casa tem que estar limpa. Essa casa tem que estar adornada pela presença de Deus. Aleluia. Esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas a Bíblia diz: mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Você precisa conhecer o Espírito Santo, que foi enviado para habitar dentro de você. O Espírito Santo não compete com Jesus, ele não compete com o Pai. Os três são um, grande é o mistério. E as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Você, esse vaso de barro, limitado, falho e perfeito, se tornou morada de Deus. É mistério da graça isso. Só a graça explica isso. Aleluia. E Isaías, quando teve aquele vislumbre da glória de Deus, aí a ficha cai. Nós cantamos aqui, as três músicas praticamente falaram disso, de ter a visão de Deus. Eu quero te ver, eu só quero ver você, eu só quero te ver, eu quero ver a tua glória. Mas eu quero te dizer uma coisa: te prepara. Pode estar preparado, tem certeza? Está preparado mesmo? Porque quando Isaías cantou: só quero ver você, só quero, vamos me ajudar, ver você, só quero ver você. Vamos lá. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Ele viu. Muitas vezes o problema das nossas orações é porque Deus responde às orações. Então cuidado com as orações que você faz, porque quem tem aliança com Ele, Ele responde. E Deus respondeu a oração de Isaías, e ele teve a visão, o vislumbre da glória de Deus. Quando ele viu o rei no alto e sublime trono, ele viu a glória do rei, ele entendeu alguns mistérios, ele entrou nessa intimidade com Deus. A ficha caiu e ele disse: ai de mim, eu não vou sair dessa vida. Eu não sei nem como é que o baiano ia dizer. Valei-me, Jesus. Ele disse: ai de mim. E agora? Caiu uma onda de temor sobre Isaías. Essa onda de temor precisa vir sobre nós outra vez. Ninguém tem a visão de Deus revelada pelo Espírito de Deus e pela palavra e continua da mesma maneira, queridos. Quando Isaías teve essa visão de quem Deus essa visão da glória de Deus, os olhos espirituais de Isaías, eles foram abertos. Quando nós temos a visão da glória de Deus, é impossível nós continuarmos da mesma forma, porque a presença gloriosa, amorosa do Espírito Santo, ela começa a nos constranger. Ela nos constrange, e aí acontece uma coisa poderosa. Nós paramos de medir os outros. Nós paramos de ficar olhando o defeito dos outros. Nós paramos de ficar mirando na fraqueza dos outros, na deficiência dos outros. E aí nós olhamos para nós mesmos, que o Espírito Santo começa a mostrar quanta coisa em nós precisa. E se dependesse de nós, a gente não dava conta. A gente não dava conta. Só que tem algo maravilhoso. Agora nada mais bloqueia a sua comunhão com Deus.
Isaías disse: se eu cheguei até aqui, eu quero ir até o final. Agora nem que ele me mate, igual a Jó, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. O problema deixa de ser o outro. Olha que coisa maravilhosa. A gente começa a olhar com graça, com misericórdia. Não é que a gente não veja o defeito, mas só que a gente não despreza mais, a gente não desdenha mais, a gente não fica mais com barreira, a gente não fica mais com bloqueio, a gente não fica se sentindo superior, a gente não fica em roda de escarnecedores, se achando tal, falando mal do outro, medindo o outro, falando quanto ele precisa mudar, que se você estivesse no lugar dele faria melhor. A gente para com isso. E aí o Espírito Santo maravilhoso começa a fazer algo novo dentro de você. E é isso que o Espírito Santo quer dizer para nós aqui hoje. O Senhor está disposto a nos levar a viver um novo tempo. Isso se tornou até frase de efeito. Receba, você vai viver um novo tempo. Só que para você viver esse novo tempo, você precisa permitir que o Espírito de Deus faça algo novo dentro de você. Esse algo novo vai te dar estrutura, vai te dar maturidade, vai te dar graça, vai te dar sabedoria para viver e conquistar o novo de Deus na sua vida. E uma coisa maravilhosa, você não vai cair no risco do rei Uzias, você não vai se soberbecer. Você vai reconhecer que nunca é por sua causa, sempre é por causa dele. Nunca é por causa da pastora, sempre é por causa dele. Nunca é por causa de Jeremias, sempre é por causa dele. Nunca é por causa do pastor Ney, é sempre por causa dele. Nunca vai ser por causa do ministério de louvor, é sempre por causa dele. Só ele é digno. Aleluia. Só ele é digno. Você pode ter um marido maravilhoso, mas só ele é digno. Não coloque esse marido no lugar de Jesus, porque só ele é digno. Você pode ter uma mulher maravilhosa, mas só ele é digno. Você pode ter o melhor emprego, mas só ele é digno. Você pode ter o melhor salário, mas só ele é digno. Você pode ter dons extraordinários, mas só ele é digno. Aplauda aquele que é digno. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que diante do posicionamento de Isaías, do reconhecimento do seu estado, e olha que já era profeta, hein? Ele começa a reconhecer, vem um esclarecimento para a vida de Isaías. Ele diz, era profeta, respeitado, cheio de moral. Ele diz, eu sou um homem impuro. Um profeta falando que é impuro? Profeta é consagrado a Deus. Um profeta em Israel falando que é impuro. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Cuidado com o meio que você vive. Cuidado com a roda dos escarnecedores, tá? Quem quer ser santo e viver o novo de Deus não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assenta na roda dos maledicentes. Não se assenta na roda dos fofoqueiros. Ele diz, eu sou um homem impuro. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, e para a sorte de Isaías, um desses serafins pegou uma tenaz no altar e disse, tocou nos lábios dele. Olha o que diz aqui, versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse,
eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia! Eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Aleluia! E nós precisamos entender sobre iniquidade, porque a Bíblia diz que o ministério da iniquidade já está operando no mundo. E o que é iniquidade? A palavra original, o termo original para iniquidade significa aquilo que é desviado, aquilo que é torcido. E deixa eu fazer uma comparação para você. Foi a comparação que eu achei mais adequada para falar sobre isso com você. Quando se fala em pecado, o original diz que é errar o alvo. Quando você estuda teologia, estuda na EBD, né? Você vai ouvir, né, os professores de EBD, aspirantes a teólogos, né? Eles vão falar que pecado é errar o alvo. Então, vejamos, eu tenho aqui um arco e uma flecha. Então, o pecado é quando eu atiro a flecha e erro o alvo. Por exemplo, vou citar um exemplo que é tão atual hoje. Alguém, por alguma situação, cai no pecado da homossexualidade. Ele cometeu aquele pecado, mas cometeu uma vez, caiu uma vez, errou o alvo. A transgressão é quando se erra o alvo repetidamente. A transgressão é quando você passa a cometer repetidamente. Pratica a segunda vez, pratica a terceira vez. Transgressão, errar o alvo repetidamente. Mas a iniquidade, ela é algo muito mais sério. Na iniquidade, você erra o alvo, e por mais que você tente acertar, você não vai conseguir acertar. Você se esforça, pega o arco, pega a flecha, mira no alvo, tenta acertar, mas não consegue, porque o arco ou a flecha estão tortos. Isso é iniquidade. Quando o pecado já está entranhado no seu DNA, quando o pecado se tornou um vício, isso é iniquidade. Mas iniquidade na Bíblia também é tudo aquilo que eu posso fazer que Deus não participa. Tudo aquilo que eu posso fazer que Deus não recebe no altar. Nem tudo que se oferece no altar Deus recebe, se eu estiver quebrando princípios. Se eu quebrar princípios, eu estou vulnerável à iniquidade. E é isso que o Senhor quer tratar aqui nessa noite. Assim como Deus tirou a iniquidade de Isaías, o Cristo vivo, ele foi à cruz, e a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque uma das consequências da iniquidade é a enfermidade física, a enfermidade emocional e a enfermidade espiritual. E nós temos visto, nunca se viu tanto transtorno. A cada dia aparece um transtorno diferente, não é? É o pânico, é o bipolar, é o borderline, expansivo, é o borderline repressivo.
nunca se viu tantos transtornos, consequências da iniquidade. Muitas vezes a iniquidade é herdada. A iniquidade pode ser dada. E a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 4ª geração. Mas até 1000 gerações se estende a sua bênção. Por causa de alguém que tem uma aliança com ele. Recebe mais essa carta. Já é uma descendência bendita do Senhor. Infelizmente, nós somos uma geração que foi gerada na iniquidade. E às vezes, você não entende. Você fez uma aliança com Deus. Você tem o desejo de servir a Deus. Mas você enfrenta uma guerra interior. Você tem alguns bloqueios. Você não consegue romper em algumas áreas. Você não consegue honrar votos. Você não consegue manter o propósito de uma consagração. Você não consegue ir até o final de uma campanha. Você começa um propósito com Deus e você para. Você não leva adiante um projeto. Bloqueios, muitas vezes causados pela iniquidade. Você é crente. Você tem a Jesus como Senhor e Salvador. Mas tem um bloqueio aí que precisa ser rompido. E nessa noite nós vamos nos posicionar no mundo espiritual. Assim como Deus tirou a iniquidade de Isaías, Ele pode tirar a sua. A iniquidade é tirada mediante o esclarecimento do Espírito pela palavra liberada. Que nessa noite a palavra que está sendo ministrada, o Espírito da verdade, traga esclarecimento individual, mostrando na sua vida qual é a iniquidade que precisa ser arrancada de você. Muitas vezes é a iniquidade da masturbação. Outros, a iniquidade da pornografia. Outros, a iniquidade da homossexualidade. Outros, a iniquidade do ocultismo. É crente, mas tem atração pelas coisas ocultas. É crente, mas tem atração pelo outro lado do mundo espiritual. E você não entende o porquê isso. Isso é uma realidade que se presencia nos gabinetes. Muitas vezes iniquidade cometida por abortos. Muitas vezes iniquidades que vieram por causa de abortos. Porque todo aborto atrai o espírito de morte. O espírito de morte, para bloquear e não te fazer prosperar, passa a matar todos os seus projetos. Você não consegue romper. Muitas vezes a iniquidade não é herdada. A iniquidade que você mesmo atraiu para a sua vida por causa dos seus pecados cometidos. Mas hoje você vai deixar na cruz toda a carga, toda a herança, todo o comprometimento com a iniquidade. Jesus te trouxe aqui nesse retiro porque Ele quer te ver livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não te trouxe aqui nesse retiro só para te emocionar. Ele te trouxe nesse retiro para te libertar, para te curar, para te encher, para te levantar e para te usar. Aleluia! Então, em nome de Jesus, se coloca em pé. Aleluia! Se você reconhece que já é uma pessoa liberta, que não precisa, fique em paz, só intercede. Mas nós vamos fazer aquilo que o Espírito Santo mandou. Porque nem todos aqui têm a oportunidade de passar por uma ministração individual. E quem passa sabe o peso que tira das costas. Porque tem coisas que a gente não consegue vencer sozinho, gente. Por isso nós precisamos ser pastoreados, ministrados, acompanhados. E você vai se ligar com o Senhor agora, tá? Fecha seus olhos em nome de Jesus. Eu peço os intercessores que reforcem a intercessão. Se você sentir direção do Espírito de Deus
para ir para perto de alguém, você vai. Baixa a sua cabeça agora. Fecha os seus olhos, coloca a mão no seu ventre. Aleluia. A palavra de Deus diz: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então nesse momento nós vamos nos posicionar no mundo espiritual e declarar que, baseados na aliança que nós temos com o Deus vivo e verdadeiro através de Jesus Cristo, que nos remiu e nos redimiu de toda iniquidade, nós rompemos com todo pecado de estimação. Você vai jogar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, todo o pecado de estimação. Você vai colocar aos pés da cruz tudo aquilo que você disfarçou, que você camuflou, que você fez vista grossa, mas que você sabe que traz um bloqueio para a sua vida espiritual. Você sabe que você não consegue romper por causa desse pecado. Se foi abusado, se fez algum aborto, coloca tudo nos pés da cruz. E essa noite também é uma noite de liberar perdão. É uma noite de liberar perdão. Não prenda mais ninguém dentro de você. Você vai liberar todo mundo em nome de Jesus. Eu vou estar aqui falando e você vai estar repetindo em nome de Jesus, amém? E depois nós vamos orar e ministrar na sua vida em nome de Jesus. Diga: Deus, eu declaro no mundo físico, no mundo